Boa noite, queridas chamas gêmeas. Tem umas fazendo coraçãozinho aí. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao 12º dia da nossa 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Você é uma grande sobrevivente e merece todo o amor, toda a compreensão, todo o merecimento disponível no universo. Eu estou conclamando você hoje a não aceitar críticas e também a entender que não existe crítica positiva. Isso é uma mentira que nos contaram. Toda crítica é negativa. Não que você não possa aprender com alguma fala, mas a crítica parte de um lugar que não é o teu. Então, eu quero dizer para você que só você pode saber o lugar que você enfrenta as demandas da sua vida e principalmente dessa jornada tão peculiar. Então, você que sabe os movimentos que você fez até agora, você que sabe as situações que você enfrenta, e mais do que nunca é você que tem a autonomia para entender o seu processo e abraçar todas as suas versões. Inclusive, esse é um dia que a única pista que nós recebemos foi essa, que nós iríamos hoje abraçar todas as nossas versões sem críticas. Você já consegue olhar para você, para o seu você de tempos atrás? Aquele você que casou com aquela pessoa que você não está mais conectada hoje e que parece que você não tomaria algumas atitudes que você tomou no passado, como é que você olha para aquele eu? Como é que você olha para aquele eu que, aos seus olhos hoje, cometeu alguns desajustes, ou fez escolhas erradas, ou até fez coisas que moralmente ou em algum nível você não considera adequadas para a pessoa que você é hoje? Como é o seu olhar para essas suas versões? Você já parou para pensar nisso? Como você se olha? Como você olha para todos esses eus do passado? Você já consegue se ver? Eu confesso que, às vezes, eu vejo algumas postagens antigas minhas lá do Facebook e eu sinto uma imensa vergonha alheia. Eu falo, onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi esse negócio, que eu postei esse troço? Olha, tá dando para ver que a pessoa não está plena. Aí o meu eu do passado falou assim, não estava mesmo, você tenha paciência comigo, porque você só está aí onde você está porque eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, você não está aí onde você está hoje, se achando a iluminada. Como você olha para essas partes suas que você lá no fundo sente uma vergonhazinha, ou você fala, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui tomar aquele caminho? Por que eu fui assinar aquele papel? Por que eu fui marcar aquele negócio? Onde eu estava com a cabeça? Como é o seu olhar? Como está o grau de autocrítica? E se eu falar para você que a autocrítica não é uma coisa boa nesse momento da jornada? Ainda que você possa aprender com essas etapas, é muito importante que você acolha cada uma delas, cada parte sua.
E comece a não aceitar mais críticas. Porque a crítica, ela parte de alguém que está paralisada observando o outro. E esta energia, muitas vezes, ela vem com uma carga de negatividade potencial. E você não tem que ficar explicando, você não precisa ficar tentando contra-argumentar, a não ser que você, como eu, que muitas vezes tem uma resposta bem contundente para aquelas pessoas que estão paralisadas, achando que elas estão aqui na vida apenas para receber, enquanto o outro tem a obrigação de ficar doando, doando. E ela, uma mera observadora de quem faz, se sente no alto da sua arrogância capaz de observar o que vale, o que não vale, o que está certo, o que não está certo, o que pode, o que não pode, numa crítica constante. E você pode observar que o criticado sempre é alguém que está movimentando algo, que está fazendo algo, que está muitas vezes aos trancos e barrancos, tentando manifestar a sua verdade, tentando fazer algo que vá dignificar a sua jornada e trazer luz para as pessoas. Ontem eu estive na formatura em medicina da minha única sobrinha, Cristiane, que se formou depois de longos 6 anos de um curso intenso, no qual ela conseguiu uma vaga com uma bolsa integral para cursar o curso de medicina. E a cura foi tão intensa, indo para a minha cidade de origem, para participar da colação de grau da minha amada sobrinha, que nos últimos dias nós temos falado muito sobre a mãe e sobre a importância da cura da mãe, do relacionamento com a mãe. E ontem foi o aniversário da minha mãe. Minha mãe estaria completando 82 anos se estivesse entre nós ainda. E eu brincando ontem entre os familiares, falei assim, a dona Sebastiana continua mandando, né? Escolheu até o dia da colação de grau da neta. E a colação de grau dela foi um feito histórico para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, porque esse curso de medicina, essa turma, é a primeira turma de medicina de um curso que começou há 6 anos atrás, nesse projeto Mais Médicos, que apenas 39 cidades do Brasil conseguiu implementar um curso de medicina em cidades menores. Cachoeiro de Itapemirim tem aproximadamente 200 mil habitantes. E foi um movimento de cura tão grande que eu passei, de transmutação de memórias e de situações que eu me lembro de viver desde criança, onde eu tinha muito medo de acidente. E ontem, quando nós fomos de carro para Cachoeiro, fica no máximo 100 quilômetros daqui de Guarapari, os 2 queridos que estavam comigo só falavam de acidente. E eu falei assim, gente, olha só. Eu já entendi a mensagem, que eu estou indo viajar, que eu estou fazendo um processo de cura daquela menina, olhando para aquela medrosinha e acolhendo ela, porque o medo era intenso. Eu viajava de ônibus com os meus irmãos e com a minha mãe. Eu tinha 7, 8 anos, eu passava a viagem inteira com os olhos arregalados, olhando para a estrada. Todo mundo dormindo e eu acordada. Era uma memória que veio comigo para essa vida. E interessante entender esse processo e poder receber essa cura ontem, que eu ontem integrei este movimento de cura como parte
de uma cura imensa, não só da nossa criança, como da relação com a nossa mãe, porque nós estamos neste movimento junto com o Arcanjo Rafael. E vocês vão se lembrar que estão na jornada, que eu acredito que na última jornada ao vivo que nós fizemos aqui, nós falamos no final, contando a história do meu batismo, e que falávamos exatamente sobre voltar à essência, e contamos a história de Santiago, do livro O Alquimista, que buscou um tesouro e depois descobriu que o tesouro estava exatamente no ponto de partida. Ontem a minha sobrinha foi me entregar o convite da formatura dela, que na verdade vai acontecer em fevereiro, todo um baile, essas coisas que tem, né? E a festa, não é nem baile, mas que usa, né, eu acho, né? Festa, na minha época era baile. Muito tempo que eu li na formatura, gente. Muito tempo. E quando eu abri, tinha uma foto dela criança, num papel vegetal, e atrás a foto dela agora, uma intercalada com a outra. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu estou toda arrepiada, porque eu, ontem, falei sobre isso, sobre voltar à essência, e falei, talvez o caminho seja voltar a essa criança, e pude entregar também essa mensagem para minha sobrinha, nunca perca seu olhar para essa criança, porque o segredo está aí. E ali, como vocês viram ontem, pudemos trazer a cura dessas memórias até os 7 anos, que o nosso amado Arcanjo Rafael nos sinalizou que toda essa transmutação está sendo feita. E a cura do relacionamento com a nossa mãe. Então, chama gêmea. Quando você trafega por todo esse percurso e aparece alguém que começa a só fazer crítica pelo fato da dor excruciante que uma divina feminina passa nessa jornada, gente, não é brincadeira a dor que nós passamos. Não é brincadeira. Quem olha para uma jornada de chamas gêmeas, igual eu tenho visto algumas duplinhas aí, de pessoas que se dizem casais unidos, né? Não estou falando de nenhum específico, mas alguns que eu ouvi falando que aquela pessoa que não fala com você ou que não atende a sua mensagem não pode ser sua chama gêmea, porque a sua chama gêmea tem um nível tal e pode ser que mais na frente. Gente, não entre nisso. Relação de chama gêmea só sabe quem vive, é intrincada, ela de fato é energética, é um empurra e puxa que de fato acontece. E sim, a cura e a ascensão do feminino só acontece de fato quando ela traz essa energia de volta toda para ela. Toda. E ela não é que ela esqueça o divino masculino, não, porque ninguém esquece uma parte sua. Você não pode esquecer você. Só que você ressignifica completamente a relação que você tem. Você ressignifica completamente, principalmente, a visão que você tinha do amor. Porque o seu brilho, ele começa a iluminar. E, lembrando mais uma vez da formatura da minha sobrinha, o orador, ao final, falou algumas frases que o Papa Francisco disse há um tempo atrás. Eu não vou me lembrar de todas, mas eu posso dizer alguns exemplos do que ele quis dizer. Ele falou que na vida o sol, ele não brilha para ele. O sol, ele brilha para o outro. Ele brilha para a vida. Ele traz a luz para o outro. E deu outros exemplos, como as flores, que também o seu perfume é para perfumar ao outro. E nesta jornada de chamas gêmeas, você só descobre esse caminho de harmonização integrada, de fato, no seu ser,
quando você começa a brilhar para o próximo. Quando você começa a brilhar para a vida. Quando você começa a permitir que este canal seu seja de fato, esteja de fato alinhado com essas forças da luz. E assim, você não fica esperando para manifestar um propósito. Esse já é o seu propósito. O fato de você ser alguém que porta essa luz, que traz essa luz. E ao se permitir ser este canal de luz, é que a mágica acontece. Porque, como a gente gosta de falar, Deus está nos detalhes. E detalhes mínimos da sua vida, que pode ser que você tenha se esquecido. Quanto mais você se permite se iluminar, e para se iluminar, você precisa trazer essa energia que está lá, em quem você acredita, que é quem está fazendo você sofrer isso tudo aí que você sofre. No caminho você entende que não é. Ele é uma simples pessoa como você. Uma simples pessoa como todos nós que estamos aqui, passando pela vida. E vocês compartilham uma alma que decidiu ascender junta, porque é apenas uma alma. Então você tira essa responsabilidade e esse pedestal que você criou, você tira de lá, você traz a energia para você, e aí sim você conhece o que de fato é o amor. Quando você se desconecta dessas expectativas. E esse amor transborda em você. Então, a gente tem visto muitas coisas aí nos últimos dias, exatamente por causa do momento que nós estamos vivendo no mundo, e não aceite que critiquem você e que apontem o dedo para a sua jornada. Pegue também para você esta energia e esta autonomia de saber que aquilo que você vive, só você sabe. Só você sabe onde dói, só você sabe o que você enfrenta, só você sabe onde estão as suas goteiras. Muitas vezes o outro olha para você a partir de um lugar confortável que não sente aquilo que você sente. Porque a jornada de chamas gêmeas, você está ali tranquila, vai dormir, depois de participar da jornada de alinhamento espiritual e energético, se sentindo cheia da quinta dimensão e fala, agora vai. Agora vai. Agora eu já estou mestre ascenso. Aí quando você acorda no outro dia, começa aquele negocinho ali no seu chakra cardíaco, aquele negocinho, você fala, não acredito que tem daqui de novo. Gente, não tem jeito mais. Mas ontem não estava ali, estava tudo tão bom, eu estava dentro de um pacote de luz e parecia que nada me tocava. E estou eu aqui de novo, sentindo isso tudo de novo. Aí, a outra dica de ouro que a gente vai te dar hoje, que a gente está sempre dando, é para você fazer as pazes com essa sinalização. Inclusive, faça as pazes com esse cardíaco que começa a te mostrar que tem alguma coisinha fora do lugar, e faça as pazes também com todas aquelas pessoas, até aquelas mais difíceis, que por algum motivo acionam alguma coisa em você. Porque agora, nesse nível de consciência que você está, você é capaz de transmutar essa dor. E ao fazer isso conscientemente, você está caminhando para um salto de consciência que a grande maioria das pessoas, muitos aí que estão discursando sobre a espiritualidade e, na verdade, estão
chafurdadas dentro de um pacote de crenças religiosas, porque muitos transformaram a espiritualidade num pacote de crença religioso, igual às religiões. A mesma coisa, não tem diferença. E, muitas vezes, essas pessoas que ainda estão nessa frequência dual, que a religião te prende nela, e se você não sai desse degrau, principalmente chama gêmeo. Chama gêmeo precisa saltar desse degrau, porque a chama gêmea tem nela algo para manifestar. A chama gêmea tem a sua narrativa para trazer para o universo. Ela tem a sua voz para trazer para o universo. Então, você precisa muitas vezes se desconectar disso, de todas esses sistemas de crença. Porque vai te aprisionar, vai te prender ali. E as chamas gêmeas passam por tudo isso porque muitos precisariam aí de centenas de encarnações para dar o salto que você está dando nesta encarnação. E digo mais, nos últimos 5 anos, 3 anos para alguns, 6, 10 para outros. É um grande salto. Você está tendo a oportunidade de conhecer você mesmo em essência. E mais do que nunca, chama gêmea, ouse sonhar. Os detalhes divinos. Cada um deles. Apenas se ilumine. Apenas faça esse trabalho de transmutação. Vá se iluminando. Se ilumine. A outra coisa é que nem todos vão manifestar um canal ou vão falar na internet. Você vai fazer isso se você tiver o dom e a capacidade, e esse for o seu chamado. Não fique insistindo numa coisa que não é a sua vocação. Você precisa se conectar com a sua vocação. E muitos sinais foram dados. Aquele talento escondido. Muitos estão se redescobrindo nessa jornada. Eu confesso para vocês, já falei isso aqui algumas vezes, que eu não me via nunca fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui é uma imensa novidade para mim. Isso aqui é uma manifestação nessa jornada. Eu não me via, como eu gostava de falar, eu não me levo tão a sério assim como essas pessoas se levam a sério demais, que chegam ali falando e dizendo coisas. Eu não consigo me levar tão a sério assim. Eu via meus vídeos e achava pavoroso. Eu não confiava naquela voz ali que estava falando. Até começar a me permitir ser guiado. E fui percebendo que a voz que eu sempre tive, uma voz bonita, tinha um porquê. Não era só para cantar, era para falar também. Isso até o meu amado divino masculino, quando esteve no Brasil, ano passado, eu só fazia os vídeos, só fazia as mensagens escritas. E ele falou, você precisa falar, que a sua voz tem um negócio. Ele falou, sua voz tem um negócio. E ele estava com a razão. Ele estava com a razão. Não é à toa que fica sonhando aí até com audiobook, né? Porque parece que a minha voz também tem um negócio aí para ele. Então, você vai descobrindo e tendo várias surpresas que fazem parte essas surpresas dos detalhes divinos para a sua vida. E a partir de hoje, você vai começar a se lembrar de muitas coisas, muitas sincronicidades vão acontecer. Depois você vai me contar coisas que os detalhes divinos vão começar a trazer para a sua vida, que tem a ver com a manifestação dessa sua jornada, de todo esse poder que você já está manifestando. Então, hoje, nesse dia, onde nós estamos, dia 22/11, com essa frequência linda,
maravilhosa. Estamos concluindo uma etapa de cura muito poderosa, junto com o amado Arcanjo Rafael. E vivendo as sincronicidades desse movimento, você vai fazer as pazes com todas as suas versões. Algumas aqui, pelos relatos que eu escuto, ainda não estão nem muito satisfeitas com essa versão que está manifestada agora. Ainda acredito que tenha coisas aí que ainda está incomodando, mas o convite da espiritualidade hoje para você é que você faça as pazes com todos esses vocês, com todos esses eu simulados. E nos despedindo em amor e gratidão do nosso querido, amado Arcanjo Rafael, vamos receber Arcanjo Gabriel, o arcanjo da comunicação. Aquele que leva as boas novas e as mensagens gloriosas trazidas pelo Espírito para que a gente receba as instruções para darmos mais alguns saltos de consciência nesta jornada. Então, esse movimento de cura que vem sendo feito nesses dias, dessa criança que muitas vezes sentia medo, e pode ser que esse medo ainda fique aí se comunicando, nós vamos nos despedir desses medos e nos abrir para que Arcanjo Rafael comece a trazer a comunicação e nos leve também a nos comunicar com todas essas nossas simulações que merecem receber uma palavra de amor e aceitação, e não uma palavra de crítica. Feche os seus olhos.